Aí, rapaziada, meu nome é Marcelo, entendeu? Trabalho na construção civil. Estou aqui com uma obra que estou desenvolvendo. Estamos para fazer um grafiato numa parede, fazer uma pintura num cômodo subsolo, onde tinha um problema grande de infiltração que foi resolvido na parte de cima, entendeu? Estamos aqui dando um talento nessa casa. E eu queria passar algumas dicas para vocês, com esse pouco tempo de experiência que eu tenho na pintura, algumas dicas com vocês para vocês fazerem uma preparação sobre um ambiente, uma superfície que teve um problema com infiltração na parte de cima e acabou acarretando um monte de problema na parte de baixo, entendeu? Infiltração, bolor, e você acaba tendo um visual muito estranho do cômodo, fica feio, fica preto, chega a criar até umas borra verde. Então essa casa aqui, eu vou dar uma mostrada para vocês, ela estava com os cômodos totalmente embolorados. Dá uma olhada aqui, ó. E o que acontece? As manchas pretas que foram saindo conforme a umidade de cima foi descendo, foi criando um bolor. E apesar desse cômodo aqui ser um cômodo revestido de cima e baixo, ele dá esse problema de bolor e fica bem feio. Você pode ver que nesse teto aqui ainda tem umas manchas, entendeu? Umas manchas que você pode ver na imagem aí, umas manchas pretas. Era a parte onde estava embolorado. Tem muita gente que tem umas técnicas para dar um acabamento nesse tipo de bolor, entendeu? Para ele não acabar voltando. Mas quando é resolvido o problema em cima, que é onde a umidade descia, você pode não ter mais esse problema. Depois que ele secou, que ele ficou um preto bem escuro, porque quando ele fica preto bem escuro, é sinal que ele deu uma secada e ele começa meio que a cinzentar as beiradas. Quando ele começa a ficar um pouco mais cinza, você vê que ele está cada vez secando mais. Porque o bolor, na verdade, quando ele está ativo, a tendência dele é ficar verde, entendeu? Eu tenho uma técnica da seguinte forma. Eu aprendi com um senhor que há muitos anos atrás, não muito também, que eu não sou tão velho assim, me ensinou a parte mais complicada do bolor, que ela não der acabamento com a tinta acrílica que você pode estar passando, ou com uma tinta, pode ser EVA, AVA que eles falam aí, uma tinta mais... Cada canto fala de um jeito, no Paraná fala de um jeito, em São Paulo fala de outro. Pode ser uma tinta interna mesmo, não precisa estar sendo acrílica. A gente pode estar passando um esmalte acetinado para dar uma selada nesse bolor, entendeu? Nessa parte que ficou preta. Quando ele ficou preto, é sinal que ele está praticamente morrendo. Você pode estar passando esse esmalte, você entendeu? O esmalte acetinado, não brilhante, que depois, na hora que você for passar a tinta acrílica, vai ficar meio complicado para ela penetrar, você entende? Ela tem que ser uma tinta porosa, não pode ser uma tinta brilhante para você conseguir fazer o teu acabamento. Você dá uma preparada no teto, principalmente, as paredes nem tinha tanto, mas aqui eu tenho uma parte aqui que estava mais complicada, que tem até essa mancha ainda aí mais clara. Na verdade não é mais clara, é mais escura, eu estou meio ruim das vistas aqui. Você pode estar passando também esse esmalte que eu te falei, o esmalte sintético acetinado, para dar uma selada. Esse cômodo aqui no canto, onde é o quarto da menina, da filha do casal, mesmo ele sendo no canto, como não tinha umidade em cima, ele foi o que deu um acabamento mais rápido. Você pode perceber que o branco está bem legal, o palha pegou bem legal nas paredes. Aqui já está com duas mãos, o teto com duas mãos,
a parede com duas mãos de rolo de recorte. Essa parte de subsolo você tem que ter uma atenção muito grande, porque se você pega um cliente que tem esse problema de bolor na casa e ele quer que você pinte, ele não quer que você pinte para cobrir o bolor para daqui uns 5, 6 meses esse bolor tá aparecendo de volta, você entendeu? Ele quer que tente resolver. O primeiro conselho que a gente dá é ele tentar resolver o problema de fora para dentro. Se a umidade vem lá de fora, você tem que impermeabilizar toda a parte externa ou o cômodo de cima. Se tem um banheiro com infiltração ou com vazamento, você está acabando com esse problema para você estar podendo passar a tinta. Porque se você jogar em cima, vai dar problema para frente e o teu cartão de visita, meu amigo, vai para o beleléu. Você não vai resolver o problema do teu cliente, você vai acabar arrumando mais problema para ele e o dia que ele lembrar de você, você pode ter certeza que não vai ser uma lembrança boa. Então você dá essa preparada, você pode perceber que esse cômodo agora, eu me arrependi de não ter feito as imagens antes, porque na verdade eu estava ocupado com outro trabalho e no fim acabei esquecendo, o proprietário dessa casa está bem com pressa de resolver esse problema. A casa dele não é grande, entendeu? Mas ele está com pressa para o final de ano para resolver esse problema, para tirar esse cômodo aqui. Já está bem agradável essa sala, precisa de um recorte ali. Mas esse branco aqui, se você visse como estava antes, você não acreditava que ficou branco assim. E ele está com pressa para terminar para o final de ano. Então eu acabei jogando tinta e preparando e dando essa impermeabilizada que eu te falei no bolor e acabei esquecendo de fazer a imagem antes. Agora ela já está bem mais agradável. O teto está bem legal em vista do que estava, apesar de ter ainda, não sei se vocês conseguem perceber, ele tem umas manchas aonde ainda o bolor está tentando se realçar ainda, mas não é que o bolor esteja ativo. Eu quero que vocês entendam, o bolor não está ativo mais. A partir do momento que ele secou e você deu essa impermeabilizada com essa dica que eu te dei do esmalte acetinado, para depois você jogar a tinta em cima, um acrílico. E não jogue semibrilho, né, meu amigo? Você que está tentando fazer isso na tua casa, não jogue semibrilho no teto, porque não é legal. Tem gente que gosta, mas eu, como pintor, não aconselho você a jogar semibrilho. Se você vai dar uma repintada na tua casa, nunca jogue semibrilho, porque você não sabe como tá as suas paredes, entendeu? Agora, se você vai fazer uma reforma mais completa e você vai tirar todas as imperfeições da parede, aí você pode estar jogando até esmalte. Se você quiser se você quiser pintar na pistola com tinta automotiva, você pode daí, porque toda tinta semibrilho ou brilhante, ela te destaca mais as imperfeições. Uma tinta acetinada é uma tinta que te deixa um conforto, parece que ela te traz um negócio mais aveludado para um cômodo ou para uma sala, pode ser para o quarto, também pode ser, aí depende do seu gosto. Ela deixa uma visão mais almofadada, mais um aveludado, assim, do que um brilhante, que essa tinta pode acabar te deixando estressado durante o tempo que você ficar dentro desse ambiente, porque uma tinta brilhante, ela reflete em você e você acaba ficando meio estressado. Aqui nessa parede onde está esse recorte de vermelho tomate seco, vai ser feito um grafiato, onde eu acabei de terminar o recorte. O recorte está tentando ficar o máximo de padrão possível, mas o canto da parede não está ajudando. Mas eu estou tentando deixar o mais reto possível para parecer que foi colado um adesivo em cima. Outra dica que eu queria dar para vocês é o seguinte: gosto é complicado, mas as cores intensas
você tem que ter um cuidado para trabalhar com ela, porque ela carrega o ambiente. Uma sala, por exemplo, uma sala onde você vai colocar uma cor igual essa, um vermelho, tomate seco, um vermelho que é bem intenso, ela pode estressar o seu dia, entendeu? Principalmente se você já chega meio estressado, e a cor, ela te ajuda bastante ou a você descansar ou a você se estressar mais. Então a dica é sempre você colocar uma cor mais suave para você, quando você chegar, você não... E outra coisa, né, você faz aí depois, passa mais ou menos uns 2 anos, você começa a se estressar com essa cor, entendeu? E aí você vai ter que pintar e repintar e repintar, e uma obra dentro de uma casa, principalmente igual essa que eu estou fazendo aqui, que o pessoal está morando dentro. É estressante, principalmente para as mulheres que gostam do negócio limpo, né? Mas tem que ter paciência, que obra não é assim. Aqui eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, nesse cômodo. Vai ser feito uma textura nessa parede aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Nessa parede aqui, ela não é uma parede grande, você pode ver pela parte de cima dela, mas é uma parede pequena, ó. Que está todo com os móveis cobertos aqui. Vai ser feita uma textura espatulada em 2 cores. Como funciona isso? É uma textura, vou explicar para vocês, é uma textura feita com massa corrida, não é feita com massa de textura. Você aplica ela num relevo alto e vem espatulando, sem padrão, entendeu? Na tua criatividade. Isso é uma técnica que eu aprendi há um tempo atrás com um colega também. Você vem espatulando ela por cima da massa, sem padrão, para todos os lados, e depois você deixa ela secar, entendeu? Ela vai levar mais ou menos de um dia e meio, dependendo da temperatura que você vai ter externa. Você vai deixar ela secar. Depois que ela secou, você vai pintar ela toda no pincel. Até em algumas partes que você vai conseguir pintar no rolo, mas eu te indico a pintar no pincel, que o acabamento fica melhor. Aí você escolhe uma cor, joga em cima, entendeu? E deixa secar, porque ela vai demorar para secar também. Mais de um dia, provavelmente. Inteiro, pessoal. E você tem que entender que é o seguinte: tinta você não se joga e acha que ela já secou a toque e não está seca. Ela tem que curar em cima do material. Secou, você vem com uma lixa. Não precisa ser uma lixa muito grossa. Eu aconselho que seja uma lixa grão 100 e lixa ferro, que é de tecido atrás, não de papel, para você estar dando aquela lixada por cima da onde você fez essa textura espatulada. O que consiste nisso, você lixar? Vai dar aquele efeito. A parte mais baixa que você espatulou vai ficar na cor, e a parte mais de cima você vai arrancar a cor e vai ficar o branco de baixo. Então vai ficar um efeito todo mesclado na parede, dá um efeito legal. Eu já fiz várias dessas. Depois que ela estiver pronta, eu vou fazer um vídeo para vocês olhar como ela vai ficar legal. Aqui nessa parede onde eu mostrei para vocês, do vermelho intenso, vai ter um grafiato, que ele escolheu fazer um grafiato. Grafiato, rapaziada, que mexe com pintura, entendeu? Tem uma experiência aí, bem riscado, gente, bem recortado, para dar aquele destaque na parede, senão você não tem um efeito legal. O grafiato é uma coisa que você faz para anos, entendeu? É um material impermeabilizado que aceita água nele. Você pode estar, se você passar um gel ou passar um verniz nele, você pode estar limpando ele conforme o tempo. E outra coisa, uma outra dica sobre grafiato. Pessoas sempre perguntam por que o grafiato fica, como eu posso te dizer, emplastado umas partes risca legal e uma parte não risca legal. Eu vou te passar uma dica que eu aprendi também com esse senhor que me ensinou tudo, essa parte de pintura. O grafiato, ele precisa que tenha o contato da desempenadeira com as pedras na parede. O que acontece quando ele fica emplastado? Quando você encosta a desempenadeira, as pedras não riscam a massa porque elas têm uma ondulação. Então você vai passar, você vai tentar riscar para cima para baixo, vai tentar tirar a massa, vai passar a massa de novo, a massa vai começar a querer secar e você não vai conseguir fazer os riscos, que é o básico do grafiato. Então a dica é o seguinte: deixe essa parte para uma desempenadeira menor. E como ela tem uma ondulação, você pega uma desempenadeirinha melhor, tem em todas as lojas de pintura,
e você desempena essa parte ondulada separado da outra parte. E toda vez que você encontrar e ver que ela vai começando a emplastar, você vai com a desempenadeirinha, entendeu? A desempenadeirinha é bem prática, você consegue dar um acabamento em volta dessa parte que ondulou ali, que é onde as pedras não estão pegando. Como você pega uma desempenadeira menor, ela vai conseguir encostar as pedras na parede e te dar aquele efeito de riscado. Tem muita gente que, o problema é a massa, o problema é a desempenadeira. Não é, pessoal. O problema é a ondulação da parede e não adianta você querer massar a ondulação antes que a ondulação não se massa. Você não vai conseguir aplicar massa só no buraco, você vai aplicar massa na parede inteira, então a ondulação vai aumentar do mesmo jeito e você vai ter trabalho, você só vai ter dor de cabeça, então dá mais trabalho você ter que desempenar com uma desempenadinha pequena, com a desempenadeira grande você desempena e risca um espaço maior, concordo. Mas um acabamento bem feito com uma desempenadeira pequena vai te dar um efeito legal no grafiato, vai ficar bem riscadinho, seu cliente vai gostar, vai te indicar para frente. Não deixe emplastado. Tente do máximo possível riscar onde emplastou, porque grafiato sem risco ou com costela de aplicação não é grafiato apresentável. Então, rapaziada, aqui é mais um trampo que a gente está desenvolvendo, entendeu? Estou fazendo aí, eu espero falar uma coisa para vocês, que é até fora do serviço aqui. Eu estou falando um videozinho, isso eu copiei de um colega meu, que é uma benção na minha vida, que é um cara da igreja evangélica, e ele fala os videozinhos dele, e eu estou fazendo os meus videozinhos agora, para dar uma mostrada nesse negócio de trampo. Beleza, rapaziada? Meu nome é Marcelo, estou aí para dar uma dica para vocês sobre pintura, e vamos fazer mais uns vídeos aí, conforme for desenvolvendo o trabalho, para mostrar uma dica legal para vocês, para que querem ingressar nessa carreira de construção civil, beleza? Abraço para vocês.